Estamos justo antes de la ley dominical Nós estamos justo antes da lei dominical y hemos llegado a entender con el tiempo e nós, com o tempo, chegamos a entender lo que la ley dominical, lo que esta ley dominical que estamos llegando, que essa lei dominical onde nós estamos chegando que no es una cuestión de sábado o domingo. não é uma questão de sábado ou domingo. ¿Sí? La razón por la que todavía usamos la ley dominical A razão pela qual nós usamos a lei dominical es porque es un símbolo é porque é um símbolo y porque es fácil de identificar. e porque é um símbolo fácil de identificar. Es un lenguaje familiar. E é uma linguagem também familiar, Estamos familiarizados. com a qual nós já estamos familiarizados. Una pregunta que deberíamos hacernos Então, uma pergunta que a gente deveria se fazer es cómo reconocemos la ley dominical que está delante nuestro. é como nós podemos reconhecer a lei dominical que está diante de nós. Porque para reconocer algo deberíamos haberlo visto antes, Porque para reconhecer algo, nós precisamos vê-lo antes, ¿sí? Porque lo recordamos, porque nós lembramos disso. ¿sí? Y es el mismo principio cuando vamos a las vacunas, E esse é o mesmo princípio quando a gente se refere às vacinas, ¿sí? Ya se ha dicho que es una parábola. que nós também já mencionamos como uma parábola. Si vemos cómo funciona en nuestro cuerpo, Se a gente vê como essas vacinas elas funcionam no nosso corpo, cuando entra un virus a nuestro cuerpo, quando entra um vírus no nosso corpo, tu cuerpo lo puede reconocer, o seu corpo pode reconhecê-lo, porque nuestro cuerpo ya lo ha visto antes, porque o nosso corpo já o viu antes, ou De- já o reconheceu antes, debido a las inmunizaciones, por causa das imunizações. y nuestro cuerpo ha creado esas células de memoria. E então o nosso corpo já criou essas células de memória. Nosotros estamos en una era de la información Nós estamos numa era de informação y lo mismo podría ocurrir cuando vamos a los virus informáticos. e a mesma coisa poderia acontecer se nós nos referimos a vírus informáticos. Si nuestro equipo tiene ese antivirus, Se o nosso equipamento tem esse antivírus puede reconocer esos virus porque están en su sistema e pode reconhecer esse vírus porque isso já está instalado no seu sistema. esa información que reconoce que es malo para el equipo Essa informação que é reconhecida como algo ruim para o equipamento. y cuando entra al equipo informático lo destruye Então, quando isso entra no equipamento informático, vai destruí-lo. o anula el acceso Ou então anula o acesso. porque los virus son software, son programas informáticos. Porque os vírus, eles são um software, são um programa informático. Así que para que podamos reconocer la ley dominical, Então, para a gente poder reconhecer a lei dominical, hemos dicho que tenemos que haberla visto antes. nós já mencionamos que nós teríamos que tê-la visto antes. ¿Sí? Y ya hemos pasado por varias leyes dominicales, Nós já passamos por várias leis dominicais. así que me gustaría que pasáramos algo de tiempo viendo el hito del 2014, Então, eu gostaria de passar algum tempo olhando para esse marco de 2014, ¿sí? Que es la ley dominical de los sacerdotes. que é a lei dominical dos sacerdotes. Así que lo haremos en dos partes. Então, nós vamos fazer isso em duas partes. Si ustedes recuerdan, Se vocês se lembram, cuando habíamos dicho que de 1989 al 2014 nós tínhamos dito de que de 1989 a 2014, lo que se suponía que debíamos hacer en este periodo de tiempo o que a gente supunha que deveríamos estar fazendo nesse período de tempo era aceptar, era aceitar. que habíamos dicho, aceptarla. Aceitar o quê? Ajá, Aceitar a la fecha. data. Entonces tenemos que aquí aceptamos la fecha Então, aqui nós teríamos que aceitar a data.
¿sí? Entender y aceptar la fecha del 2014, Então, nós tínhamos que entender e aceitar essa data de 2014, la existencia de este hito. a existência desse marco. Así que toda esta historia de 1989 a 2014 E então toda essa história de 1989 a 2014 nos estaba preparando para el evento o el hito del 2014, nos estava preparando para o evento ou para esse marco de 2014, para saber que existía. para a gente saber que existia esse marco. Entonces, en 2014, Dios esperaba que aceptáramos la fecha Então, em 2014, Deus esperava que a gente aceitasse esse marco como una ley dominical. como uma lei dominical. Luego, seguimos en el siguiente periodo. A gente avançou para o próximo período. La historia del clamor de medianoche nos estaba ayudando a entender no solo el hecho que 2014 existía, A história do Clamor da Meia-Noite estava nos ajudando a entender não só a data de 2014 e que ela existia, ahora nos va a ayudar a aceptar y a entender el contenido. mas agora também vai nos ajudar a aceitar e entender o seu conteúdo. Si recuerdan, habíamos dicho que Dios en 2014 Se vocês se lembram, nós havíamos dito que Deus, em 2014, nos había dado una caja, Deus nos havia dado uma caixa, ¿sí? Pero nos había dicho que no la abriéramos, mas ele disse que a gente não abrisse essa caixa, ¿sí? No estábamos listos para abrirla, porque nós não estávamos prontos para abrir essa caixa. pero estaba etiquetado como ley dominical. Mas tinha uma etiqueta nessa caixa que era a lei dominical. Así que teníamos que tomarlo y aceptarlo. Então nós tínhamos que tomar a caixa e aceitá-la. Pero luego tuvimos que abrir esa caja E logo nós teríamos que abrir essa caixa y comenzamos a extraer el contenido, e começar a extrair todo o conteúdo que está dentro dessa caixa. ¿sí? Todo el contenido que estaba en la caja del 2014. Todo o conteúdo que está na caixa de 2014. Ya hemos visto que la gente estaba buscando, E nós vimos que as pessoas estavam buscando. buscaban esa caja cosas como Obamacare, Buscavam dentro da caixa coisas como o Obamacare, como Hillary Clinton está tratando de destruir América. também buscavam coisas como se a Hillary Clinton estivesse tentando destruir a América. ¿Sí? Estaban mirando mal, Estavam olhando errado. ¿sí? Y cuando esa caja está abierta, E quando essa caixa estava aberta, la gente no reconoce el contenido. as pessoas não reconheceram o conteúdo. Entonces, en 2014 hubo un punto de inflexión. Então, em 2014, houve um ponto de virada. Hay alrededor de 26 eventos significativos Ao redor de 26 eventos que significativos están sucediendo en 2014. que estavam acontecendo em 2014. Y lo que vamos a revisar hoy E aquilo que nós vamos revisar hoje es sobre Gamergate. é sobre o Gamergate. Ya lo hicimos en nuestra clase de estudios de los miércoles, A gente já fez isso nas nossas aulas de quarta-feira, sí, pero vamos a volver a revisar y profundizar. mas eu quero que a gente volte a rever e aprofundar mais. Entonces, cuando vamos a los prefijos gate, Então, quando a gente vai para esse prefixo gate, sí, no português seria portão. ajá, en español puerta, el sufijo gate se deriva de escándalos. Então, esse prefixo gate, ele deriva de escândalos, Bueno, más bien de un escándalo en concreto, mas vem de um escândalo em concreto, ¿sí? Watergate. que é o do Watergate.
¿sí? El escándalo de Watergate que acontece en los Estados Unidos Então, esse escândalo do Watergate que acontece nos Estados Unidos, a principios de la década de los 70, a princípio, na década de 70, que da lugar a la renuncia del presidente Richard Nixon, e que faz com que o presidente Richard Nixon renuncie. y el escándalo lleva el nombre del complejo Watergate en Washington. E então esse escândalo fica com o nome de Complexo de Watergate, que Sim. foi em Washington, ¿Sí? Donde tuvo el lugar el robo, onde aconteceu um roubo, ¿sí? Que dio lugar a esse escándalo. e esse roubo foi o que deu lugar a esse escândalo. Y el complejo en sí lleva el nombre del área Watergate. E o complexo em si, ou o condomínio em si, tem o nome de Watergate. ¿Sí? Entonces, ese sufijo se ha vuelto productivo. Então, esse prefixo ele se faz produtivo, sufixo se faz produtivo. Y se ha utilizado para embellecer E isso é utilizado para embelecer. un sustantivo o nombre para sugerir la existencia de que hay un escándalo. Então, esse sufixo, ele é produtivo e ele é utilizado para embelecer um substantivo ou um nome para sugerir a existência. ¿Sí? De un escándalo que tiene acontecimiento a largo alcance, De um escândalo que acontece ao longo do prazo. particularmente en la política o en el gobierno. Particularmente na política ou no governo. Entonces, ya Gamergate viene de esto, de un escándalo Então, Gamergate vem de um escândalo que está aconteciendo en el mundo de los videojuegos. que estava acontecendo no mundo dos videojogos. Hay otros eventos significativos que tienen ese sufijo gate. Existem outros eventos significativos que também têm esse sufixo gate. ¿Sí? Billy Gate, Temos o Billy Gate, Briefing Gate, o Briefing Gate, Contra Gate, o Contra Gate, Divergate, o River Gate, Debate Gate, o Debate Gate, sí, y muchos más. e muitos outros. Entonces ahora cuando vamos a escribir Gamergate, Então agora quando a gente escreve Gamergate, vamos a analizar esta historia. a gente vai utilizar essa história. Só explicando. Eu sempre, só para o português, eles sempre utilizam a palavra e acrescentam esse gate. E esse gate aqui é o que está relacionado ao escândalo. Então, eles acrescentam a outra palavra, mas pegam esse sufixo aqui para associar a um escândalo. Entonces, Gamergate, veremos que es el nombre dado a una campaña de ciberacoso. Então, Gamergate foi o nome dado numa campanha de ciberassédio. Sí, que tuvo lugar en 2014. E que aconteceu em 2014. Que acontece en las plataformas tales como Twitter. E que acontece no Twitter, Reddit, no Reddit, 4chan, no 4chan, 8chan. no 8chan. Sí, y quiero que veamos de qué tratan estas plataformas. E eu quero que a gente veja do que se tratam essas plataformas. Sí, tales como Twitter. Talvez o Twitter. Y las demás, Reddit, 4chan. E as outras também, o Reddit, o 4chan. Entonces, cuando vemos Twitter, Então, quando nós olhamos para o Twitter, Twitter es un servicio de microblogueo. O Twitter é um serviço de microblogs. ¿Sí? Que tiene sede en San Francisco. E ele tem uma sede em São Francisco. ¿Sí? La red permite enviar mensajes de texto. E essa rede, ela permite enviar mensagens de texto. ¿Sí? De corta longitud. E permite mandar essas mensagens de curta longitude. Com um máximo de 280 caracteres. E é uma mensagem que permite o máximo de 280 caracteres. Sí, llamados tweets. Que são os tweets.
Sí, y ahora recordemos que en abril del 2022, Se a gente lembrar, em abril de 2022, Elon Musk, o Elon Musk, ¿sí? ¿Saben quién es Elon Musk? vocês lembram quem é o Elon Musk? El dueño de Tesla, de SpaceX, Que é o dono da Tesla, o dono da SpaceX, es una de las personas más ricas del mundo. e é uma das pessoas mais ricas do mundo. Él dijo que iba a pagar 44 millones de dólares E ele disse que pagaria 44 milhões de dólares para hacer de Twitter una plataforma privada. para que o Twitter se pudesse tornar uma plataforma privada. Entonces, el 8 de julio del 2022, Então, a 8 de julho de 2022, Elon Musk pone fin al acuerdo, Elon Musk finaliza esse acordo, porque él põe dice, fim a esse acordo, que Twitter no había cumplido con el contrato de fusión. porque ele disse que, na verdade, o Twitter não cumpriu com o contrato. ¿Sí? Eso ocurre en julio del 2022, este año. O que acontece em julho de 2022, foi esse ano. Pero después, en el 4 de octubre, E depois, a 4 de outubro, hace muy poco, que faz pouco tempo, vuelve a proponer la compra de Twitter. ele volta a propor essa compra do Twitter. Entonces, cuando Elon Musk Então, quando Elon Musk revela sus intenciones de comprar esta plataforma, Twitter, revela suas intenções de comprar essa plataforma, o Twitter, sí, por primera vez en ese acuerdo de 44 millones de dólares, pela primeira vez com esse acordo de 44 milhões de dólares, él lo que quería hacer con esta plataforma o que ele queria fazer com essa plataforma era limpiar la plataforma de cuentas de spam era limpar essa plataforma e essas contas de spam y además preservar la libertad de expresión. e preservar a liberdade de expressão. O spam é para onde vão todos os e-mails que seriam não desejados ou suspeitos. ¿Se ve desde allí atrás? Sí, y hacer de Twitter una plataforma privada. Então, ele queria fazer do Twitter essa plataforma privada. Entonces, esas eran sus intenciones Então, essas eram as suas intenções desde el principio. desde o início. Y Elon Musk se describe como una persona políticamente moderado. Então, Elon Musk ele se descreve como uma pessoa politicamente moderada. Si recuerdan el diagrama de espectro político, Se vocês lembrarem ideológico, do nosso espectro, o nosso diagrama de espectro político e ideológico, sí, que teníamos izquierda, derecha, onde nós tínhamos a esquerda e tínhamos a direita, sí, donde tenemos autoritarismo, libertarismo. onde nós tínhamos o autoritarismo, tínhamos o libertarianismo, Él dice que se considera una persona moderada, e ele diz que se considera uma pessoa moderada, sí, pero sus acciones revelan su mentalidad. mas as suas ações revelam a sua mentalidade. Porque Elon Musk apoya muchas cosas Porque Elon Musk apoia muitas coisas, como el derecho a las armas, como, por exemplo, o direito das armas, él apoya las armas, e ele apoia as armas. apoya también la libertad de expresión. Também apoia a liberdade de expressão. Voy a poner aquí armas, libertad de expresión. Então, ele apoia o armamento, apoia a liberdade de expressão. Vale, ¿alguien más sabe qué apoya Alguém mais sabe o que ele apoia? o ha investigado sobre Elon Musk? Ou alguém já investigou mais sobre Elon Musk? Bueno, voy a seguir dando más información. Então, eu vou dar mais informação. Creo que he visto una mano por ahí. No, perdón. Apoya también las criptomonedas. Apoia também as criptomoedas. Sí, hubo un tiempo que él dejó que su empresa Tesla
se pudiera comprar con bitcoins. onde em algum momento ele disse que a sua empresa, a Tesla, poderia ser comprada com os bitcoins. ¿Sí? Que pudieran comprar coches y que pudieran comprar también quería también introducir otra criptomoneda. E que então ele gostaria também de introduzir uma outra criptomoeda Que había sido inventada como algo de risa, que tinha sido inventado como algo, uma piada. ¿sí? Que les llaman meme coins. E eles chamam isso de meme coins, que seria meme moedas. ¿Sí? Era un perrito, Dogecoin. E seriam dois cachorrinhos e eles chamavam isso de Dogecoin. Sí. No es relevante Isso não é relevante, porque no es el punto que nos queremos enfocar, porque não é o ponto que a gente quer focar, pero es para que tengan un contexto. mas é só para a gente ter mais contexto. Elon Musk también estaba en contra de los confinamientos de COVID-19. Elon Musk também estava contra esses conflitos de 2019. Ai, confinamentos. Obrigada. ¿Sí? Y otro punto es que él estaba en contra de la cultura cancel. E outro ponto é que ele também estava contra essa Cultura- cultura cancel, que é uma cultura de cancelamento. Si recuerdan, ¿no? Hacían antes audio. Sí, Para que entenda. ahora vamos a entrar en ese punto. Nós já vamos entrar nesse ponto para entender mais. Entonces, esta persona multimillonaria Então, essa pessoa multimilionária que va a perseguir a Twitter que vai começar a perseguir o Twitter, se ha descrito a menudo como un libertario, ele se descreve como um libertário, pero no ha rehuido de la ayuda del gobierno cuando ha sido buena para su negocio. mas não há um ruído da ajuda do governo quando isso é bom para o seu negócio. ¿Sí? Está bien. Entonces, él hace concesiones. Então, o que ele faz é concessões. Él es un declarado entusiasta de la primera enmienda, Então, ele é declarado um entusiasta da primeira emenda. ¿sí? Para recordar lo que es la primera enmienda. Para lembrarmos o que é a primeira emenda, La primera enmienda garantiza que el Congreso no pueda crear ninguna ley a primeira emenda garante que o Congresso não pode criar nenhuma lei que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. que... Lê tudo e depois eu leio Doctor, tudo. sí. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensaciones por agravios. Então, essa primeira emenda garante ao Congresso de que ninguém pode criar uma lei estabelecida por uma religião oficial ou proibir o livre exercício de uma religião em particular. Essa emenda protege a liberdade de expressão, a imprensa, as reuniões, o direito de solicitar ao governo uma compensação por... que são agrávios? Por danos. Obrigada. Entonces, desde los cierres del COVID-19, los confinamientos, Então, desde os confinamentos do Covid-19, Elon Musk los calificó de fascistas, Elon Musk começou a qualificá-los de fascistas. ¿sí? Hasta las restricciones a la inmigración, Até as restrições com relação à imigração. él decía muy en desacuerdo. E ele seguia em desacordo. Entonces se puede percibir que él hace concesiones, Então, a gente consegue ver como ele faz essas concessões. ¿sí? En ciertas cosas se pone de acuerdo Em certas coisas ele está de acordo y en otras no. e noutras não. Por eso él dice que yo soy un moderado E é por isso que ele diz que ele é moderado, o centrista. ou então que é centrista. Solo que las personas que se centran en su política, en lo moderado, siempre va a jalar más hacia el lado
de la libertad, Então, defender más la as libertad. pessoas que se concentram nesse lado mais moderado de Elon Musk, ou as pessoas que também são assim, sempre vão ter tendência a pender mais para o lado da liberdade. Gracias. Obrigada, Abby. Entonces, con respecto a su política, la vamos a ver que es más libertaria. Então, com respeito à sua política, a gente vai começar a ver que é uma política mais libertária. Voy a citar una pequeña porción de un artículo de New York Times Eu vou citar uma pequena parte de um artigo da New York Times, que se decía en abril del 2022. que foi escrito em abril de 2022. Si se convirtiera en el propietario de Twitter, el señor Musk dijo que desecharía el actual programa de supervisión y censura de contenidos. Se convertesse esse proprietário de Twitter, o senhor Elon Musk, disse que desejaria o atual programa de supervisão e censura de conteúdos. Los conservadores estaban eufóricos. E os conservadores estavam eufóricos. Elon Musk parece ser nuestra última esperanza, E diziam, Elon Musk parece ser a nossa última esperança. declaró Tucker Carlson de Fox News. E isso foi declarado pelo Tucker Carlson da Fox News. Entonces se dan cuenta las implicaciones que tiene Então, vocês conseguem ver as implicações que isso tem. el tema de convertir una plataforma en privada A questão de tentar converter uma plataforma e torná-la privada para controlar, para tener ellos el control y no el gobierno, para que eles possam ter o controle e não o governo, un gobierno pequeño, para que seja um Exato. governo pequeno no poder y tengan lo que ellos dicen su libertad de expresión. e para que eles possam ter o que eles chamam de liberdade de expressão. Entonces, ahora volviendo a lo que habéis preguntado, lo de la cultura de cancel, Então, aquilo que nós mencionamos, que era a cultura de cancelamento, ¿sí? Donald Trump también estaba en contra de la cultura cancel. e Donald Trump também estava contra essa cultura de cancelamento. Sí, él critica la cultura cancel en un discurso del 2020, en julio, Em julho de 2020, ele criticou com um discurso essa cultura de cancelamento. y él lo compara con el totalitarismo. E ele vai fazer uma comparação disso com o totalitarismo, Diciendo que es un arma política utilizada para castigar y avergonzar dizendo que isso é uma arma política utilizada para castigar e envergonhar a los disidentes y expulsar de sus puestos de trabajo y exigir sumisión. os dissidentes e expulsá-los dos seus postos de trabalho e exigir uma submissão. El Papa Francisco Agora, o Papa Francisco dijo que la cultura cancel diz que essa cultura de cancelamento, es una forma de colonización ideológica diz que isso é uma forma de colonização ideológica que no deja espacio para la libertad de expresión. e que também não deixa espaço para a liberdade de expressão. Entonces, cuando se les cancela a esas personas Então, quando você cancela essas pessoas ou bloqueia essas por pessoas decir cosas que no se pueden decir, e as proíbe de dizer coisas que elas não deveriam dizer, ¿sí? Como cuando Donald Trump tuitea, envía twitters, ¿sí? então seria, por exemplo, quando Donald Trump ele escreve um Twitter, ¿Sí? En la época del Capitolio, por exemplo, na época que estavam acontecendo os ataques no Capitólio, él está escribiendo cosas que animan a la violencia, a la excitación al odio, ele estava escrevendo coisas no Twitter que estavam incentivando e apoiando essa violência e esse ódio. por eso 2 días después él es bloqueado. E por isso, 2 dias depois, ele é bloqueado, que é chamado dessa cultura de cancelamento. Él está en contra de eso, él dice, deben permitirnos expresarnos. E ele, então, se coloca contra isso porque ele diz, nós deveríamos ser livres de nos expressar. Entonces, ahora vamos a analizar un poco Reddit. Agora vamos olhar um pouco pro Reddit. Sí, Reddit es un sitio web de marcadores sociales O Reddit é um sítio na web de marcadores sociais y es también un agregador de noticias e também é um agregado de notícias, donde los usuarios pueden añadir textos, onde os usuários podem acrescentar textos, imágenes, vídeos, enlaces
imagens, vídeos, enlaces, Los usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido. e os seus usuários, eles podem votar a favor ou contra desse conteúdo. Salen así como unas flechitas donde la gente está votando en contra o a favor de lo que se está escribiendo, de un tema en concreto, puede ser. Então, a gente vê, assim, umas setas, e isso mostra as pessoas que estão votando a favor ou contra aquilo que está sendo discutido. Reddit ha superado a Twitter, Então, o Reddit superou o Twitter ¿sí? Y a YouTube y a Facebook. e também deteve o Facebook. ¿Sí? Fue uno de los productores de contenido más popular en solo 15 años. Só corrigindo, o Reddit, ele superou o Twitter, o YouTube e o Facebook. E foi um dos produtores de conteúdo social mais populares nos últimos 15 anos. Reddit es el sitio web más popular, el séptimo sitio web Então, o Reddit é o 7º lugar na web mais popular en los Estados Unidos, nos Estados Unidos ¿sí? Y el 29º e o 29º más popular en todo el mundo. mais popular de todo o mundo. También es la 8ª plataforma de redes sociales más popular de Estados Unidos. E também é a 8ª plataforma de redes sociais mais populares nos Estados Unidos. Reddit, la mayoría de personas que constituyen usuarios de esta plataforma A Reddit, a maioria dos usuários que constituem essa plataforma son hombres. são homens. ¿Sí? Vamos a decir que es, según las estadísticas, es un 61%. E segundo as estatísticas, seria 61% de homens. ¿Sí? 61% de hombres. Es una de las plataformas más utilizadas. E é uma das plataformas mais utilizadas. ¿Sí? Es la 7ª web más visitada en los Estados Unidos. É a 7ª web mais visitada dos Estados Unidos. La mayoría de usuarios de Reddit E a maioria dos usuários da Reddit, tienen entre 18 eles têm entre 18 anos y 29. a 29 anos. ¿Sí? Por la mayoría son jóvenes. E a maioria são jovens. El 82% 82% de todos los usuarios de todos os usuários están obteniendo o están trabajando para obtener un diploma académico. estão trabalhando para tentar obter um diploma acadêmico. Sí, están en estudios, son estudiantes. São estudantes. Dos puntos que quería destacar, que son hombres Então, são 2 pontos que eu gostaria de destacar, que são homens y son jóvenes. e também que são jovens. Sí, cuando dijo Abby en su última clase Quando a Abby mencionou isso na sua última aula, que no nos estamos enfocando en personas mayores republicanas, onde nós estávamos focando mais em pessoas mais velhas republicanas. entonces, ahora vamos a analizar la siguiente plataforma, Então, agora vamos para uma outra plataforma, 4chan. que é o 4chan. Entonces, 4chan es un sitio web anónimo Então, o 4chan é um local na web que é anônimo. Entonces, es anónimo y es un tipo de tablón de imágenes. E é um tipo de conjunto de imagens? O que é um tablon? Es un tablón de imágenes. En inglés, te lo voy a decir ahora, Tabloid. se llama... espera, dame un segundito. Dashboard. É tipo um quadro de imagens. Eso es. Entonces, no lo he encontrado, lo siento. Es una web que gira alrededor de usuarios anónimos Então, a 4chan é um local na web que tem usuários anônimos que suben imágenes e que sobem imagens. y otros usuarios responden a esa imagen, E outros usuários podem responder a essas imagens. ya sea con un simple texto Pode ser com um simples texto o con otra imagen
que a su vez también se puede comentar. ou com outro tipo de imagem que, por sua vez, também pode ser comentada. Sí, o sea, subo una imagen y alguien me comenta. Então, eu subo uma imagem e alguém vai lá e comenta a minha imagem, Puede comentar mi imagen con otra imagen. ou então a pessoa pode comentar a minha imagem com outra imagem. Es un image board. Então, seria Image board sería en inglés. Lo acabo de encontrar. No inglês seria um image board, seria um quadro de imagem. Sí, me lo acaban de chivar. Entonces, está ligado a las culturas o Então, subculturas isso está ligado às culturas ou às subculturas y activismo en Internet. e também ao ativismo na internet. Sí, después vamos a entrar a ese punto también. E nós também vamos entrar mais para esse ponto. Entonces, 4chan comienza como un sitio con usuarios apasionados del entretenimiento y la cultura japonesa. Então, a 4chan começa com indivíduos apaixonados por esse entretenimento japonês. ¿Sí? Memes, frases, Pode ser memes, pode ser frases, ¿sí? Y muy a menudo provenían del 2chan. e que isso provém dos 2chan. 2chan. Era otra plataforma también, donde se hablaba de la cultura japonesa. É uma outra plataforma que também fala sobre a cultura japonesa. Entonces, el periódico The Guardian Então, a Guardian, una vez describió a la comunidad de 4chan o jornal A Guardian, uma vez descreveu essa comunidade do 4chan como lunática, como lunática, juvenil, juvenil, brillante, brilhante, ridícula ridícula y alarmante. e alarmante. Entonces, 4chan ha sido objeto de demasiadas críticas Então, o 4chan foi objeto de muitas críticas y ciertas controversias, e também certas controvérsias, desde amenazas violentas desde ameaças violentas hasta el uso y descarga ilegal de pornografía infantil. até o uso e download ilegal de pornografia infantil, Ya que es un sitio web anónimo, já que é um lugar anônimo na web ¿sí? Ya que es un elemento fijo de la atención de los medios, e já que é um elemento fixo da atenção dos meios. la pornografía infantil se ha publicado en esta plataforma Essa pornografia infantil, ela é publicada nessa plataforma varias veces y muchas muertes también grabadas. e também ela é publicada várias vezes e também várias mortes já foram gravadas. También secuestros de mujeres, Também foram gravados sequestros de mulheres, niños, de crianças, venta de niños, venda de crianças, tráfico de crianças. es una plataforma donde no hay ley. E é uma plataforma onde não existe lei. A 4chan, En esta plataforma nace la teoría de conspiración de QAnon, nessa plataforma da 4chan nasce essa teoria de conspiração da QAnon. QAnon. Escribe. Gracias. Sí, esta teoría comienza con una publicación en el año 2017, Essa teoria ela começa como publicação no ano de 2017, en octubre, em outubro, ¿sí? Realizada por una persona anónima en este foro, e foi feita por uma pessoa anônima nesse fórum. que usaban el nombre de la letra Q, E usava o nome que começava com a letra Q. ¿sí? Y este era al parecer un individuo estadounidense, Parecia um indivíduo estadunidense,
pero más tarde creció hasta convertirse en un grupo de personas Mas mais tarde, isso começou a se converter num grupo de pessoas que aseguraba tener acceso a información clasificada e que dizia ou que assegurava ter acesso à informação classificada, informação específica, sobre la administración de Trump. sobre a administração de Trump. ¿Sí? Ellos decían que tenían información clasificada, Eles diziam que eles tinham essa informação específica sobre Trump. sobre Trump, También luego van a decir que el gobierno de Clinton, su presidencia, e eles logo depois começam a dizer que o governo de Clinton e a sua presidência sí estaba asociado a otro escándalo, estava associado a outro escândalo, ¿sí? De pedofilia. que é de pedofilia. Entonces, 4chan, Então, a 4chan en esta plataforma nace también otra teoría de conspiración que es Pizzagate. também nasce de uma outra teoria de conspiração, que é a Pizzagate. Recuerden el sufijo gate. Lembre-se desse sufixo gate. Pizzagate comienza en 2016, en marzo, Pizzagate começa em março de 2016, con una filtración de correos electrónicos com uma filtração de correios eletrônicos del miembro de la campaña de Clinton, que es John Podesta, com um membro da campanha de Clinton, que é o John Podesta, y los promotores de esta teoría creían que e contenía un código secreto os promotores dessa teoria, eles acreditavam que continha um código secreto que detallaba el abuso sexual de niños. e que detalhava o abuso sexual de crianças. Entonces, la gente, los que seguían esta teoría de conspiración de Pizzagate, Então, aqueles que seguiam essa teoria de conspiração do Pizzagate dijeron que los demócratas de alto perfil diziam que os democratas de alto perfil estaban abusando sexualmente de niños en una pizzería de Washington, estavam abusando sexualmente de crianças numa pizzaria em Washington, lo que llevó a un ataque armado o que levou a um ataque armado contra el establecimiento, contra la pizzería, contra esse estabelecimento, essa pizzaria, por parte de una persona armada, así, un pistolero, de uma pessoa armada que creía en esta teoría de conspiración. que acreditava nessa teoria de conspiração. Entonces, ahora vamos a la siguiente, 8chan, Vamos para a próxima plataforma, que é o 8chan, que ahora se llama 8kun, que agora é chamada de 8kun. 8chan o 8kun A 8chan ou 8kun, también 8chan, es un image board o un tablero, un sitio web de imágenes, un tablero de imágenes, também é um quadro de imagens, compuesto por un tablero de mensajes, que também é composto por um quadro de mensagens sí, que son creados por un usuario. e que são criados por um usuário. Entonces, un propietario modera cada tablón o cada tablero Então, cada proprietário vai controlar ou moderar cada quadro. con una interacción mínima de la administración del sitio. E isso com uma interação mínima da administração daquele local. Entonces, el sitio web de 8chan, esta plataforma, Então, o local que é vinculado a essa plataforma do 8chan este sitio se ha vinculado al supremacismo blanco, foi vinculado ao supremacismo branco, ¿sí? Al neonazismo, ao neonazismo, a la derecha alternativa, à direita alternativa, al racismo, ao racismo, antisemitismo, antissemitismo, crímenes de odio, crimes de ódio múltiples tiroteos masivos, e vários tiroteios massivos. ¿sí? Se sabe que alberga pornografía infantil también, E sabemos que isso também abrange a pornografia infantil. ¿sí? Y como resultado se filtró de la búsqueda de Google en 2015, E por causa disso, começou a ser filtrada a busca no Google desde 2015. entonces varios tableros de este sitio Então, vários quadros nesse local desempeñaron un papel activo en Gamergate, desempenharam um papel ativo no Gamergate. ¿sí? Tanto 4chan, 8chan, Tanto a 4chan e a 8chan, ¿sí? Estas plataformas
que son sitios web anónimos, Essas plataformas que são anônimas na web, tanto 4chan y 8chan tienen más o menos lo mismo. tanto a 4chan como a 8chan tem mais ou menos a mesma crença, ¿sí? ou a mesma forma de funcionar. Entonces, en 8chan alentaron a los afiliados de Gamergate a frecuentar 8chan después de que 4chan prohibiera el tema. Entonces, en 4chan empezaron a hablar de Gamergate, Então, no 4chan, eles começaram a falar do Gamergate, se prohíbe ese tema, se proíbe esse tema, por lo tanto ahora lo van a hablar en 8chan. e então agora eles vão começar a falar de 8chan. Entonces, tanto 4chan como 8chan, Então, tanto o 4chan como o 8chan, sus miembros, sus usuarios, os seus membros e os seus usuários se han organizado se organizaram para realizar varios ataques ilegales, para organizar vários ataques ilegais ¿sí? A varias instituciones y personas. a várias instituições e a várias pessoas. Cuando hablamos de varios ataques ilegales, Quando a gente fala de vários ataques ilegais, estamos hablando de hackear, nós estamos falando de hackear, ¿sí? Hacer phishing. de fazer... Ai, como é que é no português o Pix? Ah, Quando você vai para o moral das pessoas e começa a falar mal das pessoas. eso es doxing. Ah, no, phishing es cuando es como una ingeniería social que roban la información. Es un término informático que distingue un conjunto de técnicas que ok. le engaño a la víctima para... Então, o phishing é um termo informático que distingue um conjunto de técnicas que perseguem ao engano, ou que levam ao engano da vítima. Então, ganha a confiança da vítima e depois engana a pessoa. Phishing. Entonces, estas dos plataformas han organizado ataques externos, Então, essas duas plataformas, elas organizaram ataques externos ¿sí? A grandes instituciones. a grandes instituições. Entonces, ambas webs fueron creadas Então, ambas essas webs foram criadas para que la gente se sintiera libre, para que as pessoas se sentissem livres. libre de compartir, decir, Livres de compartilhar, dizer, de hacer de fazer lo que quieran, o que quiserem, sin ser controlados. sem serem controlados. Y eso es una de las definiciones que hemos escrito de lo que es freedom, libertad. E essa é uma das mensagens daquilo que nós descrevemos do que é a liberdade. Entonces, la gente que suele entrar en este tipo de plataformas Então, as pessoas que entram nesse tipo de plataformas, se suele proteger a sí mismas, elas se subprotegem a si mesmas ¿sí? Para mantener su privacidad para que elas possam manter a sua privacidade. y empiezan a usar una red anónima, la red Tor, Começam a usar essa rede anônima que é o Tor. no sé si la han escuchado. Não sei se vocês já ouviram falar, Tor es de Onion, que seria da Onion Router, que seria o router da cebola. exacto, el enrutador cebolla. Sí, es sí, la forma de una cebollita Então, seria como uma cebola que tiene varias capas, que tem várias camadas. explicándolo simple, Explicando isso de forma mais simples. para que las personas estén más protegidas. Para que as pessoas possam estar mais protegidas. Su dirección IP está escondida en varias capas. E a sua direção está escondida em várias camadas. Entonces, la información que se transmite de un lado a otro, Então, a informação que é transmitida de um lado para o del outro, punto A al punto B, o ponto A e o ponto B, va a ir más cifrada. vai ser mais cifrada. Cuando llega al remitente, E quando chega ao remetente, toda esa información está codificada. toda essa informação ela vai estar codificada. Y es una forma de proteger su privacidad de la gente. Então, seria uma forma de proteger a privacidade das pessoas. Es un proyecto cuyo objetivo, É um projeto que tem como objetivo
¿sí? El objetivo principal es el desarrollo de una red de comunicaciones desenvolver uma rede de comunicações distribuida de baja latencia distribuída de baixa latência y superpuesta sobre Internet, e a sua proposta na internet e sobreposta na internet, en la que el encaminamiento de los mensajes intercambiados, ¿sí? onde esse encaminhamento de mensagens que são intercambiáveis No revela su identidad. não revelem a sua identidade. Renilde. Renilde. E esses usuários, principalmente usando o Gamergate, né? Eles se protegem, mas eles invadem, né, a privacidade das outras pessoas. Tem essa finalidade, né? Exacto. Los usuarios de Gamergate se protegen con estas redes, pero invaden la privacidad de otras personas. Sí. Es incongruente lo que hacen. Sí. Entonces, esta red lo que hace es proteger tu IP. Então, o que essa rede faz é proteger o IP ¿Sí? Mantiene la integridad y el secreto de la información que viaja por ella. e mantém em secreto e privada a informação que passa através dela. Ahora, en 2021, Agora, em 2021, hay un sitio web que se llama restoreprivacy.com. existe um local na web que se chama Restore Privacy, que é restaurar a privacidade. ¿Sí? Acusa a esta red Tor É restoreprivacy.com, então restauraraprivacidade.com, que acusa essa rede, a Tor, que dice que ya no es segura, e diz que já não é uma rede segura, alegando que el gobierno, los gobiernos grandes, alegando que os grandes governos pueden romperlo. podem quebrá-lo. En la página web oficial de Tor E na página oficial da web da Tor, puedes ver que ellos dicen: protéjanse contra el seguimiento, la vigilancia y la censura. eles dizem: protejam-se contra o segmento, a vigilância e a censura. ¿Sí? Te lo venden bonito, E eles vendem isso de forma bonita. como los libertarios. Então, seria: protejam-se contra a perseguição, a vigilância e a censura. Obrigada. Entonces, las personas que suelen usar este tipo de plataformas Então, as pessoas que querem usar esse tipo de plataformas o que a veces intentan entrar en otro sitio, que es la Deep Web, ou que tentam entrar em outro local, que seria a Deep Web, que é o mais profundo da web, o la Darknet, que es la Internet oscura, ou a Darknet, que é a parte mais escura da internet. sí, es esa Internet profunda É o lado mais profundo da internet. y oscuro de Internet, E também o lado mais obscuro da internet. donde se alojan todas esas páginas web que terminan en .onion, E onde são guardadas todas essas páginas que terminam em .onion, que seria o ponto cebola. Recuerden que la Internet convencional no es onion, sino es .com. Se vocês lembrarem, a internet convencional, que nós já estamos acostumados a usar, seria .com, .org seria o .org, y empieza con www. e normalmente é www. Pero aquí es diferente. Mas quando a gente vai para essa da cebola, isso é diferente. Sí, terminan en .onion Termina em .onion, o .cebolla. ou que é ponto cebola. Entonces, onion es un seudónimo, Então, pseudodominio. onion, essa cebola, seria um pseudônimo, Pseudodominio de nivel superior, seria o domínio de nível superior, ¿sí? Indica una dirección IP anónima e indica um IP anônimo. ¿sí? Que es accesible solo por medio de la red Tor. Então, esse pseudônimo de nível superior, ele indica uma direção IP anônima e que é acessível apenas pela rede Tor. Ujú. Entonces, el objetivo de usar este sistema Então, o objetivo de usar esse sistema es hacer que tanto el suministrador de información é fazer que tanto o subadministrador dessa informação como el receptor como o receptor
sean difícilmente trazables, sejam dificilmente ¿sí? traçáveis O rastreables, ou rastreáveis, ya sea entre ellos o por una tercera persona. quer seja entre si ou por uma terceira pessoa. Ahora, en la Darknet, Agora, na Darknet, que Donde é a s- parte mais escura da internet, ahí donde uno puede encontrar armas, drogas, é aí que podem ser encontradas as armas, as drogas, ¿sí? Venta de órganos, a venda de órgãos. o también se solía encontrar información falsa, si te quieres hacer un pasaporte falso, documentación falsa. E também é onde você consegue encontrar informação falsa. Se você quer falsificar um passaporte ou ter informação falsa. Entonces, en la Darknet se alojaba uno de los sitios mayores del mercado de venta de drogas. Então, nessa Darknet, é onde eles tinham a maior, onde eles guardavam o maior sistema de venda de drogas. ¿Sí? Era un mercado negro Era um mercado negro. y fue el primer mercado moderno de la fu- Darknet. E foi o primeiro mercado da De Darknet. la Darknet, sí. Era Silk Road. Foi o primeiro mercado moderno da Darknet, que era a Silk Road, que seria a Rua de Cetim, Rua de Seda, ou Rota de Seda. Sí, esa es la senda de la seda. Aham. Entonces, Silk Road, Então, a Silk Road, que que é a Rota de Seda, su dominio es complicado de escribir. é difícil colocar o seu... não é domínio. Su Seu página endereço. web, sí. No la he puesto del todo correcta, pero son solo letras y a veces no es como las páginas web normales que tenemos. Então, eles acrescentam várias letras e não é como essas páginas normais da web que a gente tem. Sí, entonces lo he puesto más o menos así, Então, eu coloquei mais ou menos assim, porque no me quiero centrar en ese punto, porque eu não quero focar nesse ponto. sino es que en 2009 Mas em 2009, la persona se llama Ross Ulbricht, uma pessoa chamada Ross Ulbricht había contemplado la idea de construir un mercado negro contemplou a ideia de construir um mercado negro, en la que utilizaría esta red anónima, Tor, onde ele iria utilizar essa rede anônima, o Tor, tanto Tor como Bitcoin iba a usar, e ele iria usar tanto a Tor como o Bitcoin, que são as criptomoedas. ¿sí? ¿Para qué iba a usar estas dos cosas? E para que ele iria utilizar essas duas coisas? Para eludir la justicia, para eludir la ley. Para que ele pudesse iludir a justiça e a lei. Entonces, en 2013, Então, em 2013, el sitio web Silk Road, o local do... el Entendi. sitio web Silk Road, essa página web, rota de seda na web, sí, esta página web de venta de drogas, essa página que era de venda de drogas, fue cerrada por el FBI. ela foi encerrada ou fechada pelo FBI. ¿Sí? Y el FBI arresta a Ross Ulbricht. E então o FBI vai prender o Ross Ulbricht, Sí, él era el fundador de esta página web. que era o fundador dessa página de web. Sí, él se escondía bajo un pseudo nombre o pseudodominio. E que ele utilizava ou se escondia por detrás de um pseudônimo, Sí, un seudónimo que era Dread Pirate Roberts. que era o Dread Pirate Roberts. Entonces, el 6 de noviembre del 2013, Então, a 6 de novembro de 2013, tenemos que abren otra página web eles abrem uma outra página na web y le ponen 2.0, e eles colocam ela como la versión .2, essa rota de seda, mas 2.0, ¿sí? Una nueva versión de esa página. que seria uma nova versão dessa página. Y fue dirigida por antiguos administradores de Silk Road. E ela estava sendo administrada por antigos administradores da primeira Silk Road, a Rota de Seda. Sí, está preso. Sim, Sí. ok.
E ele teve uma sentença de morte, então ele continua preso porque Una sentencia sí, por toda la vida. perdão, Perpétua. sentença perpétua. Ujú. Entonces, Silk Road 2.0 Então, o Silk Road 2.0, también fue cerrada ela também foi fechada en el 2014, em 2014, 6 de noviembre, a 6 de novembro, sí, por una operación de FBI policial que se llamaba Onymous. e que foi, então ela foi fechada pela uma operação da FBI que se chamava Operação Onimus. Entonces, esta persona, Ross, Então, essa pessoa, o Ross, fue condenado por 7 cargos ele foi condenado por 7 casos relacionados con esta web de venta de drogas. que estava relacionada com essa página de vendas de drogas. Fue condenado, como dijo Gail, E ele foi condenado, como a Gayle mencionou, a cadena perpetua, à cadeia perpétua, sin, prisão perpétua, sin posibilidad de libertad condicional. e sem possibilidade à liberdade condicional. En el año 2020, No ano de 2020, el gobierno de América, de Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos se apoderó de más de 1.000 millones de dólares se apoderou de mais de $1.000 milhões que estaban en esta moneda digital, que estavam nessa moeda digital estaban aquí en esta web, e que estavam nessa conta web. 1.000 millones de dólares. $1.000 milhões. ¿Sí? O sea, pueden imaginar la recaudación que tenía la venta de drogas en Internet. Então, vocês conseguem imaginar a arrecadação de dinheiro que tinha na web com essa venda de drogas? Ahora, hay una página que se llama Free Rose. Agora, existe uma página na web também que é o Free Ross, que é Libertem o Ross, Sí. Para que lo liberen. para que ele possa ser libertado. Y hay gente que está a favor de Ross. E existem pessoas que estão a favor do Ross. Voy a poner un ejemplo. Eu vou colocar um exemplo. Ron Paul. O Ron Paul. ¿Recuerdan quién era, no? Vocês lembram quem é o Ron Paul? Y él dijo, lo perdonaría E ele diz, eu perdoaria 2 veces de cadena perpetua. 2 vezes de prisão perpétua. No solo de esa cadena perpetua, si tiene otra, lo libero también. Não só se ele está nessa prisão perpétua, mas se também houvesse outra, eu também o libertaria e o perdoaria. Y él dice, nunca cometió un crimen violento. E ele diz, ele nunca cometeu um crime violento. Es hora de que el pueblo estadounidense despierte. E está na hora do povo nos Estados Unidos despertarem. Entonces él dice, él no ha cometido un crimen, Então, ele diz, sim, ele cometeu um crime. no lo ha cometido y no es violento. Ele não cometeu um crime e não é violento. Él es un miembro del Partido Libertario, Ron Paul. E o Ron Paul é membro de um partido libertário. Sí, ya Anciana Tess ha hablado un poco sobre él. A Anciã Tess já falou um pouco sobre ele. Entonces, el fundador de Silk Road, Então, o fundador da Silk Road, dessa Silk rota Road. de seda, él comenta, se suponía que Silk Road iba a dar a la gente la libertad de tomar sus propias decisiones. ele diz o seguinte, suponhamos que a Silk Road ia dar às pessoas a liberdade de tomar as suas próprias decisões, De buscar su propia felicidad, de buscar a sua própria felicidade, de la manera que cada uno considera oportuna. da forma que cada um considere oportuno. Resultó ser una idea ingenua y costosa que lamentó profundamente. Resultou em uma ideia ingênua e custosa que ele lamentou profundamente. Entonces aquí vemos lo que hemos venido hablando en nuestras clases, Então, com isso, a gente vê aquilo que a gente tem falado nas nossas aulas. cómo los libertarios ven el daño. Como os libertários enxergam o dano. ¿Sí? Para ellos, Ross Para eles, o Ross no ha cometido ningún crimen, não cometeu nenhum crime. no ha hecho daño a la sociedad. Ele não causou nenhum dano na sociedade. ¿Y qué más vemos? E o que nós vemos mais? Vemos también el uso libre y venta de drogas. Nós vemos esse uso livre e venda de drogas. Porque dijimos que los libertarios estaban a favor
de las drogas, Porque nós já dissemos que os libertários estão a favor das drogas. ¿sí? Poder hacer, decir, comer, fumar, Poder dizer, fazer, agir, comer, fumar, pensar sin ser controlado, pensar sem ser controlado. ¿sí? Me queda muy poco tiempo. Eu estou com pouco tempo. No quería poner mucho énfasis en todo esto, Eu não quero colocar muito mais ênfase em tudo isso. pero quería poner un contexto para que ustedes vean de dónde viene toda esta mentalidad y cómo está asociada. Mas eu quero colocar pelo menos um contexto para que vocês entendam essa mentalidade e vejam de onde ela vem e de onde ela está associada. Creo que podría agregar 1 hora o 2 más hablando de este tema y conectando otros puntos, Eu acho que a gente teria como acrescentar 1 ou 2 horas mais só falando desse ponto e acrescentando outros assuntos. porque hay más información, Porque existe muito mais informação. ¿sí? Estas plataformas son públicas. Essas plataformas são plataformas públicas. Estas dijimos que eran anónimas, Essas nós dissemos que são anônimas, donde las personas para entrar y sin ser registrados por la policía, onde para as pessoas entrarem sem serem registradas pela polícia, porque como se van a publicar fotos comprometedoras, porque como elas publicam fotos ou imagens comprometedoras, otro punto era que ellos también colocan fotos de mujeres, ellos roban fotos de mujeres desnudas então outro ponto é que eles roubam fotos de mulheres nuas extorsionan, e eles fazem extorsão dessas fotos. ¿sí? Porque ahí se han publicado muchas fotos robadas, también de parejas que han estado enfadadas con sus exnovias y han publicado fotos de ellas. Também ex-companheiros que publicam fotos das suas ex-namoradas quando eles estão revoltados com elas. Eso es una forma de ciberacoso, Essa é uma forma de ciberassédio, ¿sí? Ahí también tenemos violencia de género. onde nós também conseguimos ver a violência de gênero. Por eso digo que esto es más amplio, hay más cosas que entran aquí. E por isso que eu digo que isso é bem mais amplo, que existem muitas coisas que poderiam entrar aqui. ¿Sí? También armas, Também a gente conseguia colocar armas, cómo crear venenos para suicidarse uno mismo, também a criação de venenos para o autossuicídio, o químicos para matar a personas. ou químicos para matar pessoas. Aquí puedes encontrar lo que uno quiera buscar, lo que uno piense está aquí. Então aqui a gente pode achar tudo que a pessoa quiser buscar. Pueden ver cómo la mente del humano se ha degradado E vocês conseguem ver como a mente do ser humano se degradou. cuando vamos al punto de la libertad Quando a gente fala desse ponto de liberdade. y no hay igualdad. E não há igualdade. Entonces, en el tema de Gamergate, Então, com esse assunto do Gamergate, en 2014, em 2014, los partidarios de Gamergate os partidários do Gamergate, van a atacar a varias mujeres en la industria de los videojuegos. eles vão começar a atacar várias mulheres nessa indústria dos videojogos. ¿Sí? Van a atacar a Zoe Quinn, Vão atacar a Zoe Quinn, van a atacar a Brianna Wu, vão atacar a Brianna Hu. Brianna Hu. y también tenemos a Anita Sarkeesian. E também temos a Anita Sarkeesian. Si recuerdan, ¿no? Sarkeesian. Sar. ¿Qué? Sarkeesian. Gracias. Entonces, creo que por tiempo no vamos a entrar y lo vamos a dejar para la siguiente clase. Então, por causa de tempo, nós não vamos olhar para isso agora, mas vamos ver na próxima aula. Y vamos a continuar hablando sobre Gamergate. E vamos continuar falando do Gamergate. Hayane, ¿nos podrías acompañar en oración para finalizar? Rayane, você poderia fazer a oração para terminar?
querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Gostaríamos também de pedir que o Senhor possa nos ajudar a entender esses assuntos, a compreender aquilo que se passa no nosso tempo, na nossa dispensação, e que aquilo que temos aprendido aqui sirva para que possa produzir mudanças no nosso comportamento e que a gente possa viver a igualdade. Peço que o Senhor continue nos acompanhando durante este dia e que o Senhor nos dê um dia abençoado e feliz. Peço que o Senhor esteja também com as pessoas que estão no Zoom e as pessoas que irão assistir a esses estudos também. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém.